Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, já agradecer a participação de todos os servidores e colaboradores do DENIT. Essa é primeiro ciclo de capacitação, né, que a DPP, junto com o Núcleo BIM, vem implementando para os seus membros. E é uma iniciativa nova que a gente pretende iniciar ao longo desse ano com todos, né, para vocês. E a ideia é levar um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo internamente com a implementação da metodologia BIM para todos os campos da instituição, né? É uma primeira iniciativa, vamos, ao longo do ano, né, perceber se de fato isso vem dando algum resultado mais para positivo, principalmente na prática, né, para os servidores e colaboradores. E ao longo do ano a gente estuda até mesmo a possibilidade de mudar um pouquinho o formato dessa capacitação que a gente pretende oferecer a todos os senhores, tá? O próprio cenário em que a gente vive, um pouco pela influência ainda da pandemia, força a gente a iniciar as primeiras capacitações do BIM de forma online, né? Isso, de certa forma, tem um ponto negativo, que talvez a gente tenha uma interação com os senhores de forma um pouco mais limitada, né? Mas também é uma possibilidade de expandir para um número mais significativo de pessoas o conhecimento, né? Então, essa primeira capacitação online que a gente inicia, nós tivemos um número aproximado de 160 pessoas inscritas. Isso vai resultar, ao final da capacitação, um certificado que vai ser fornecido pela nossa consultoria, STS MEMP, e a gente espera que, de fato, a gente consiga levar um pouco do nosso conhecimento para todos vocês, tá? Bom, o que eu acho que é importante deixar como um recado é que a comunicação com os professores, né, que vão, de fato, levar o conhecimento para vocês, nesse primeiro momento, a gente vai deixar uma reserva no final do curso, né, no final da palestra, para eventuais discussões. Essa primeira capacitação é uma capacitação mais simples, mais objetiva, com aspectos mais conceituais. Então, talvez não traga tanta dúvida e talvez os questionamentos sejam mais simples. Então, por esse motivo, a gente vai deixar reservado para o final a possibilidade para que todos tenham a possibilidade de tirar dúvidas. E aí também a gente vai disponibilizar também o e-mail do Núcleo BIM para ser uma forma um pouco mais objetiva e tentar esclarecer os eventuais pontos de questionamento que surjam ao longo da capacitação. Então, só queria fazer essa abertura, como um membro do Núcleo BIM, né, e também servidor aqui da casa, com satisfação que a gente leva um pouco dessa iniciativa para todo mundo, e espero que, de fato, vocês consigam, primeiro, né, ter uma percepção do esforço que a gente vem fazendo para levar o BIM para toda a instituição, e também a gente conta um pouco com as opiniões, os eventuais comentários para a gente conseguir ir melhorando e aprimorando todo o processo de capacitação ao longo do ano, tá? Então, só quero fazer essa abertura, desejar um bom curso para todos e gostaria de passar a palavra para o Pedro, que ele vai ministrar essa primeira palestra e espero que todos consigam aproveitar ao máximo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou o arquiteto Pedro Chaves. É uma honra poder compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Agradeço a confiança do departamento, agradeço a confiança dos colegas. Nós vamos dar início aqui, então, essa nossa primeira capacitação. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vamos iniciar. Opa, um segundo. Então, nós estamos aqui iniciando o módulo 1, é um módulo introdutório. Esse módulo introdutório, ele tem a intenção, como o Bruno já abordou, ser algo mais simples, sintético e que proporcione você que está ouvindo e estudando, entendendo a possibilidade de imergir um pouquinho mais na temática, poder discutir um pouquinho mais sobre o assunto. Qual que é o resultado do conteúdo de hoje? Basicamente, essa etapa de reflexão e discussão futura. Hoje a gente não vai ter nenhuma produção efetiva, nenhuma mão na massa, mas já vai ser o suficiente
para que quando a gente eventualmente chegar nessa etapa, a gente consiga fazer com consciência essa atividade. Bom, o módulo introdutório, ele tem aproximadamente a duração de 45 minutos. Vou tentar ao máximo respeitar esse tempo, respeitar os senhores, o tempo de cada um aqui. Todo mundo tem suas atividades. Então, vamos iniciar. Bom, esse módulo ele tem duas frentes de conteúdo. O primeiro é a contextualização histórica, e o segundo é a metodologia em si. Falando da contextualização histórica, a gente vai falar um pouquinho sobre base legal, sobre decretos, normativos, e, na sequência, falaremos da implementação BIM dentro do departamento. Já na metodologia vai ser um conteúdo um pouquinho mais extenso, onde a gente vai dar um enfoque maior. A gente vai passar por conceitos, coisas bem básicas, parte de aplicação, benefícios, até o final ali, que é o item 10, uma etapa de orçamentação de um case que nós fizemos uma simulação aqui dentro do departamento. Então, iniciando com contextualização histórica, nada melhor do que entender uma linha do tempo. É muito comum haver a percepção que a metodologia é uma metodologia nova, recente, assim, 10 anos, né, 2010, 2011, 12, porque é uma metodologia que vem sido comentada e falada durante esse período. Mas já trago para vocês um primeiro ponto de destaque aqui, ó. Se vocês observarem à esquerda, a parte de disseminação do BIM, com o professor Charles Richman, ele criou esse padrão na época chamava até Building Product, nem era o BIM, em 1970. Bom, isso demonstra algo interessante. O BIM, ele é contemporâneo à metodologia CAD. Mas, Pedro, o que aconteceu, então, para essa metodologia ser mais difundida hoje do que como foi o CAD? Bom, algo é bem simples de explicar o porquê isso aconteceu. À época, não haviam hardwares suficientemente bons para aguentar a necessidade que um software BIM exige. Agora, quando a gente entrou ali nos anos 2000, 2005, a gente já começou a ter mais acesso comercial a esses produtos e aí permitindo com que o BIM ele começasse a ser difundido mundo afora. E aí, em 2009, houve a implementação da norma, né, o início, a BNT 134, e a gente foi avançando. Houve o ProArt em 2017, houve o Decreto 9.377 em 2018, e o que nós temos agora em 2021, por parte do DENIT, né, é a questão da elaboração do caderno BIM, termo de referência e contratação em 2 estados de obra de arte especial. Então, isso é só um panorama geral, né? A gente tem muito mais conteúdo, muito mais pontos interessantes para discutir nessa linha do tempo, mas o que eu trago para vocês, logo de início, que o BIM, ele não é algo novo. E vale ressaltar também que outras indústrias utilizam metodologia muito parecida, como a indústria naval e a indústria aeronáutica. Lá eles precisam, de fato, fazer esse tipo de investimento e a construção civil e a infraestrutura, por não ter a mesma necessidade de investimento nessa parte tecnológica, agora é que está difundindo essa temática. Mas é algo que já acontece em outras indústrias, já há bastante tempo. Bom, começando aqui, então, pela base legal. Quando a gente fala de base legal, a gente vai ter o aspecto estratégico, nós vamos ter o aspecto tático e também nós vamos ter o aspecto operacional. Quando eu falo de aspecto estratégico, a primeira ponto que vem em destaque é o Decreto 9.983, onde ele difundiu as questões da estratégia BIM-BR. Quando eu avanço para a temática tática, eu tenho 2 pontos de interesse, que é o Decreto 10.306, onde ele fala da utilização do BIM em obras e serviços de engenharia. A gente vai até conversar um pouquinho mais sobre esse decreto. E a Lei 14.133, que é a nova lei de licitação. E, por fim, nós temos a parte operacional, todo esse conjunto para ajudar na difusão da metodologia, que é a Instrução Normativa do DENIT 32, que instituiu o núcleo BIM do departamento. Bom, quem faz parte desse núcleo BIM? Ao total são aí 19 servidores. Quem está capitaneando esse núcleo é o Luiz Guilherme, né, o diretor de planejamento e pesquisa, o Bruno, que também está aqui conosco, o Lucas, e diversos outros servidores de outras diretorias também dentro do departamento. Agora falando um pouquinho sobre a portaria 1014 de 2020. Essa portaria,
ela determinou o Comitê BIM de Infraestrutura. Então, houve várias instituições, como o Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, e teve ali em destaque o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, no caso, o DENIT, no qual a portaria 1175 determinou ali como titular o Luiz Guilherme e o suplente, o Bruno Vendramini, representando o DENIT nesse Comitê BIM de Infraestrutura. Bom, entrando agora na parte do decreto 10.306, o decreto ele dá um roadmap bastante interessante. Ele separa em 3 fases de implementação. Bom, a fase 1, que é a de 2021, ela é focada em projeto. Quando a gente fala da fase 2, que é 2024, a gente já está contemplando também obra. E a partir de 2028, a meta é o pós-obra. Eu vou abrir um parênteses aqui, um comentário. Nós tivemos uma apresentação bastante interessante nessa semana, que foi em Enfoque BIM, e aqui vai haver conteúdos similares. E é uma etapa interessante da capacitação mesmo. Quando a gente está justamente nessa etapa de divulgar o conteúdo, informar o conteúdo, muitas coisas vão se repetir de fato, e a melhor maneira de fixar o conteúdo. Nós temos aqui diversos profissionais extremamente capacitados falando da sua maneira, na sua linguagem, de forma que vocês consigam compreender e fixar realmente o conteúdo. Então, nesse primeiro momento, podem ter certeza que vão haver apresentações parecidas, conteúdos parecidos, mas isso é muito importante para a fixação do conteúdo que está sendo passado, tá? Bom, agora avançando aqui, vamos dar uma olhadinha no decreto 10.306. Em destaque, nós temos ali, ó, na fase de implementação, a parte do artigo 4º. Olha só o que está descrito ali. Ele levanta 4 pontos principais para essa primeira fase. O primeiro ponto principal aqui, ó, a questão do modelo decreto ali, então ele estimula a questão da elaboração de modelo que a gente, né, como o BIM interpreta ali com a nomenclatura template. Também ele fala sobre a detecção de interferência, muito conhecido como clash detection, pode ser interferência física e a funcional também. Nós temos aqui a extração de quantitativo e, por fim, a geração de documentação gráfica. Então, é isso que o decreto está colocando como a exigência para essa primeira fase, beleza? E o decreto também descreve as outras fases que, para a gente, ainda não é um momento de discussão. Bom, indo para o item 1.2, implementação do BIM, nós temos um histórico de ações dentro do departamento com a metodologia, e um que vale destacar é o PROART, que é o Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas. Foi um contrato que aconteceu em 2017, que estava até destacado naquela linha do tempo, e aqui está para vocês uma amostra do edital. Dentro do edital, havia-se então ali, ó, a descrição no item 7.1.3, a implantação e gerenciamento da plataforma Building Information Modeling. É muito interessante a consulta a esse edital, porque essa flexibilidade na escrita permitiu que houvessem diversos tipos de testes e permitiu com que as empresas que estavam consorciadas na elaboração desse programa tivessem a liberdade para testar diversas ferramentas, diversos softwares, para poder, então, encontrar um caminho. E aí o PROART conseguiu se transformar em um projeto piloto e representar ali o departamento como uma etapa de projeto piloto inicial. E hoje há outras iniciativas, outras coisas em vista dentro do departamento para atividades em BIM, mas vale destacar esse programa pelo case que ele representa dentro do departamento como implementação de BIM. Bom, dentro da implementação, o núcleo ele se preocupou em fazer diversos pontos para que houvesse, de fato, ali uma difusão do conteúdo. Então, sempre ali começando pelo diagnóstico, avançando para o planejamento. No passo 3, você entra na implementação e, por fim, você chega ali na avaliação, numa atividade cíclica. Porque o diagnóstico, por exemplo, ele vai fazer uma avaliação de maturidade. Então, o departamento ali, junto com o Núcleo BIM, lançou uma pesquisa de maturidade, conseguiu mapear, através de todas as superintendências, todas as regiões, quais locais estavam com mais conhecimento e que ponto estavam com esse conhecimento, foi onde norteou toda a nossa estruturação desse conteúdo para vocês, justamente para fortalecer aquilo que nós identificamos como importante para passar o conteúdo.
Então, essa avaliação ela foi feita, nós vamos fazer esse ciclo de capacitação. O ciclo terminando, nós vamos entrar em outra avaliação de maturidade para também validar se aquele conhecimento que a gente entendeu que está passando chegou até vocês. Se não chegou, a gente vai buscar uma outra maneira, uma segunda, terceira maneira de passar esse conhecimento até que ele realmente seja fixado. Depois disso, a gente entra na parte de planejamento, onde há o processo com plano de execução BIM, o PEB, né, conhecido como PEB, fluxograma BIM, entrando em outros pontos como tecnologia, parte de software, hardware. Na parte de implementação também a questão do PEB, fluxo, software, hardware e capacitação, e segue o fluxo depois de avaliação, e isso vai se repetindo. Bom, então o conteúdo aí, número 1, contextualização histórica já fechado, vamos entrar aqui na parte número 2, a parte de metodologia. Começaremos então pelo básico, em conceitos. Bom, dentro de conceitos a gente vai discutir esses 5 pontos. BIM, acrônimos, CAD, diferença de CAD e BIM e, por fim, o que não é BIM, beleza? Então, olha só, BIM significa Building Information Modeling, modelagem da informação da construção, e basicamente essa definição, vão ter diversas definições de BIM, tá? O que a gente busca sempre é uma literatura de pessoas que já estão no mercado há muito tempo, então, dessa literatura que nós buscamos, que é do Bilal Sugar, é o que a gente interpreta como uma das melhores definições. Basicamente, o que ele fala é o seguinte: BIM é o conjunto de políticas, decorem-se, políticas, processos e tecnologias. Esses 3, tá bom? Políticas, processos e tecnologias, que combinados geram uma metodologia. Bacana? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Bom, aí vale destacar a questão dos acrônimos. O que acontece? Começou a surgir algumas nomenclaturas. Bom, estou fazendo BIM aqui para ponte, então vai se chamar BRIM. Estou fazendo para a parte Civil Information, então vai se chamar SIM. Estou fazendo para túnel, TIM. Bom, o que acontece? Esses acrônimos eles estão sendo utilizados ali de maneira informal, mas o que vale destacar que o BIM, ele hoje, essa terminologia é a única ainda considerada uma nomenclatura oficial, tá bom? Pode ser dito aí o BRIM, sim, as pessoas vão entender e compreender da especificidade do que está sendo dito, mas como oficial, apenas o BIM, tudo bem? E por que isso aconteceu? Está descrito bem aí, ó. Na vontade e urgência para falar de BIM na infraestrutura, juntando com a falta de literatura, porque há pouco conteúdo ainda, surgiram então esses acrônimos. Então foi esse motivo que fez surgir acrônimos sobre o termo BIM, beleza? E aí a gente entra na parte justamente que eu pedi para vocês decorarem, que é um conjunto de políticas, processos e tecnologias gerando a metodologia. Quando eu falo de política, eu estou falando ali de um nível macro, estou falando da administração pública, estou falando de diretriz de compra e contratação pública. Quando eu estou falando de tecnologia, eu já estou falando dos players de mercado, como a Autodesk, que é uma empresa que nós temos, acordo de cooperação técnica, que tem nos auxiliado bastante nos avanços da difusão do BIM. A Trimble também, uma grande parceira no acordo de cooperação técnica. Nós temos outras empresas como Bentley também. Já quando a gente fala de processos, a gente pode citar aqui, por exemplo, CEBIC, nós podemos citar a ASBEA, a própria BNT, que são instituições que vão gerar protocolos de uso do BIM, da metodologia. Então, essa imagem representa justamente esse conceito aqui que foi passado. Beleza? Bom, e o CAD, diferença de CAD e BIM e o que não é BIM. Quando eu falo de CAD, CAD ele significa desenho auxiliado por computador, já é uma revolução tecnológica, né? Então, basicamente, a gente saiu ali do papel, nanquim, para uma linha dentro de um software que pode te auxiliar. Bom, o CAD em si, assim como o BIM, é interessante falar sobre isso. Para alguns, vai ser uma fala bem básica, para outros, vai ser uma fala que vai ajudar a estruturar outros entendimentos. Há uma confusão que o AutoCAD é a metodologia. Bom, o AutoCAD, ele é um programa, ele é um software dentro da metodologia CAD. A metodologia CAD é um desenho auxiliado por computador. Existem vários softwares CAD. AutoCAD é um deles, dentro dessa metodologia, ok? Assim como nós temos o Revit. Revit é um software dentro da metodologia BIM.
E aí, aquele histórico que eu já havia passado para vocês, ó, ele foi difundido ali na década de 80 e 90, né, porque ele exige bem menos hardware do que a metodologia BIM. E aí a gente começa a olhar a diferença entre CAD e BIM. Olha só, o CAD ele faz o 2D e também faz o 3D. Bom, o BIM também faz isso. Mas, por natureza, há pouca integração dos dados que são gerados através da informação do I e do BIM. Bom, quando a gente fala sobre isso, a gente vai começar a ter uma interpretação que são os dados, né? Quando a gente fala de geometria, o que é geometria, Pedro? Ao pilar 80 por 80. Bom, se essa dimensão. Essa dimensão e essa informação, apesar de ser a que a gente mais enxerga e mais vê, ela é apenas 20% de uma informação que eu posso ter dentro de um elemento. Representa apenas 20%. Os 80% são informações não geométricas. O AutoCAD ele vai saber fazer isso muito bem. E está dizendo ali, ó, o BIM também faz o 2D e 3D, porém, olha o destaque, ele tem uma integração nativa dos dados. Então, se eu quiser informar que aquele elemento, além dele ser 80 por 80, o FCK dele é tal, eu consigo informar e ele vai estar associado. Essa é uma diferença básica ali do CAD para o BIM, porque no início eles vão fazer coisas similares. Mas o grande ponto é a integração nativa dos dados. Por que nativa? Eu posso forçar o CAD também fazer a integração dos dados, mas já não é através de plugins, não é nativo dele, não é natural do programa. 3D do CAD ou de softwares como SketchUp são desconsiderados BIM. Por quê, Pedro? Devido à falta de integração da informação nativa, porque eu posso forçar, como falei para vocês, os elementos. E para fechar aqui, o que não é BIM? Pedro, o modelo 3D de uma construção é BIM? Pode ser, mas só isso eu não posso definir só isso como BIM. Eu posso ter elaborado em software CAD, ou posso ter elaborado, por exemplo, como no SketchUp. Apenas um processo de desenho automatizado. Como falei para vocês, eu posso automatizar o AutoCAD. Então, isso não quer dizer que é BIM. Um formato de arquivo? Também não. Um software específico? Ó, para alguns isso aqui vai ser básico, para outros vai ser divisor de água, hein? O Revit, ele é um software, ele não é o BIM em si. Algumas pessoas entendem o Revit como BIM. Ele é apenas um software, bem conhecido, né? Então, tá bem destacado aqui, ó. BIM não é Revit, não é AutoCAD 3D, não é o ArchiCAD e não é o Teco. Curiosidade, existem mais de 200 softwares BIM no mercado, cada um fazendo uma coisa específica. Bom, agora a gente vai para a aplicação 2.2. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui, para não tomar muito tempo dos senhores. Bom, a gente tem um case aqui, buscamos esse case do Reino Unido, né, porque hoje, a nível mundial, é o local que está mais avançado em BIM. A gente pegou que é o projeto de infraestrutura, o maior projeto de infraestrutura da Europa moderno, é uma extensão de 118 quilômetros de metrô, tá? E olha só, o que aconteceu nesse projeto? Houve o uso da metodologia BIM, é um projeto grande, o custo dele foi orçado em aproximadamente 16 bilhões, e olha a quantidade de documento que foi armazenado até o momento do registro desse artigo que foi elaborado. E quando vocês percebem que, olha só, a quantidade de desenhos, quase 400 mil desenhos, e tem um ponto de destaque aqui, que é um assunto que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que é o CDE. Olha só a quantidade de pessoas que acessaram as informações desse projeto que está armazenado em um ambiente comum de dados. 20 mil pessoas, dentre profissionais, consultores. É um projeto muito grande que necessitou do uso da metodologia BIM, caso contrário, seria inviável a gestão dele. Porque ele tem outros aspectos também mais profundos em questão de construção inteligente, etc. Avançando aqui, é um assunto que a gente vai conversar, mas é pertinente estar colocado aqui também, que é a questão do CDE. O CDE é um ambiente comum de dados. Ele, nesse caso aqui, né, o artigo demonstrou alguns benefícios, como a melhor tomada de decisão, uma fonte única de verdade. Você sempre vai ter um arquivo matriz, e aquele é o arquivo que você acaba consultando. Você não tem falha na transposição de arquivos em versionamentos diferentes. Então, isso ajuda bastante. E no final desse artigo ele mostra uma questão de benefícios financeiros também, onde ele fala que foi economizado 10 milhões de euros por ano
durante o período de 7 anos, fora outros custos que foram diminuídos com parte administrativa e também com a equipe de TI. E algumas lições gerais BIMs aprendidas que esse artigo também demonstra é sobre a percepção, ele demonstra muito isso, que é a percepção do cliente, né, do proprietário, na realidade, do empreendimento, tratar aquilo como um ativo. E aí que ajuda bastante nas etapas de operação e manutenção também. E um ponto de destaque aqui, apesar eles estarem à frente a nível mundial, eles enfrentam também problema como qualquer um na parte de implementação, onde as pessoas, em geral, não gostam de mudanças. O BIM, ele representa uma mudança de algumas culturas, de alguns hábitos, e é natural, quando a gente está mexendo com a parte humana, que essa mudança, em alguns casos, vai gerando dificuldade, mas, assim como aconteceu com o CAD, uma hora a coisa começa a se implementar de maneira mais natural. Bom, agora a gente vai entrar aqui nos benefícios. Os benefícios, ele vai acontecer de cada caso, cada projeto, cada região. Existem alguns dados já, é fácil achar esses dados na internet, de ganho de eficiência, por exemplo, ganho de produtividade. No geral, esses 6 itens são os benefícios que o BIM representa. Eficiência, produtividade, comunicação assertiva, mais rapidez, confiabilidade e também mais controle, tá? A gente avançando agora para o item 2.4, pessoal, estou dando uma aceleradinha mesmo na apresentação para poder respeitar aí o tempo de todos, tá bom? Essa apresentação vai estar aqui disponível no YouTube, vocês depois vão conseguir ver com mais calma e tempo. Olha só, quando a gente vai entrar em dimensões, a gente vai conversar sobre o ciclo de vida do empreendimento, certo? Onde a gente começa aqui pelo briefing, vamos para os estudos preliminares e de viabilidade, chega no projeto executivo, vai avançando até chegar na etapa de operação e manutenção. Chegou na etapa de operação e manutenção, você tem 2 caminhos. Ou o projeto ele vai vir aqui para um retrofit, né, se atualizar, ou ele vai vir para uma etapa de demolição, entrou no retrofit, todo o ciclo acontece novamente. E aí a gente entra, então, nas etapas da construção. Quem já sabe do tema já ouviu falar sobre isso aqui, ó. 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. O que significa cada um deles? 3D é uma modelagem paramétrica. Pessoal, essa é a espinha dorsal do seu projeto. 3D, a modelagem paramétrica. Se bem feito, vai atender todos os outros Ds. Quando a gente fala de 4D, a gente já está falando de planejamento e cronograma, 5D, estimativa de custo e orçamento, 6D, sustentabilidade, 7D, gestão e manutenção. Pedro, eu vi que tem aqui o tal de 8D, 9D e 10D. Bom, 3D ou 7D é o que hoje na literatura é mais difundido, mais consolidado. Como as tecnologias estão surgindo, mudando, se modificando, aprimorando, surgiram outros Ds também que algumas literaturas já estão citando. 8D seria de segurança, 9D de construção enxuta e nós temos o 10D de construção industrializada. É algo não tão consolidado quanto o 3D ou 7D, mas é algo que já é um assunto recorrente, tá? Aqui tem um vídeo para vocês demonstrando o uso dessas tecnologias. Então, nós temos aqui uma passagem que foi feita com o uso de softwares de cálculo estrutural para melhor eficiência do empreendimento, né, que avança muito mais do que o aspecto da capacidade humana, né, de soluções ali que ele encontrou. E aqui nós temos, por exemplo, escaneamento a laser, né, que vai dar uma precisão milimétrica do local de implantação desse empreendimento. E eu vou avançar aqui um pouquinho o vídeo. E nós temos aqui à frente, olha só, a impressão desse empreendimento. Então, nós temos aí um avanço tecnológico muito grande, e isso é permitido através do uso da metodologia BIM, casado com outras tantas tecnologias, como laser scanner, design generativo. E ao fim do vídeo, nós temos aqui uma demonstração do que se espera no futuro, né? As máquinas trabalhando ali, construindo essas passagens. Agora nós estamos chegando aqui na metade do item 2, hein? O 2.5. Vamos falar agora de instrumentos.
Bom, de instrumentos aqui a gente vai mostrar para vocês alguns conteúdos que valem a pesquisa, tá? Valem que vocês deem uma folheada, entendam quais são até a nossa fonte de pesquisa. Nós temos o B-Mandate americano, nós temos o B-Mandate do Reino Unido, nós temos o chileno, tá? O BIM-Mandate do Chile vai destacar alguns aspectos dele. O primeiro aspecto é que é um conteúdo técnico, certo? Porém, ele foi preparado de tal maneira para até quem não é técnico consiga ter uma leitura boa, uma leitura tranquila e consiga entender a temática. E o Chile hoje, a nível América Latina, é um dos principais referências no uso do BIM, tá? E nós temos o Decreto 10.306 para o Brasil. Bom, aqui estou destacando esse material do Chile. Esse material é amostra que está aí em espanhol, mas já existe o conteúdo dele traduzido em português, de fácil leitura. Só uma demonstração para vocês, ó, que é bem didático, bem ilustrado, algo bastante simples e tranquilo de fazer a leitura. Vamos agora para o item 2.6. Vamos falar de interoperabilidade. Esse é o trava-língua aí que quem já está sabendo falar é porque já está dentro do tema um pouquinho, né? Vamos lá. Então, quem já sabe falar interoperabilidade já está sabendo alguma coisa de BIM. Vai treinando isso aí. Quem está querendo aprender já vai treinando essa palavra. Fica a dica aí. Bom, para falar sobre interoperabilidade, preciso começar falando sobre o Open BIM. O Open BIM, através da Building Smart, é uma iniciativa e parceria entre grandes empresas. Quem são essas grandes empresas? Autodesk, por exemplo, Trimble, por exemplo, e fornecedores de softwares em prol do uso e integração de dados. Bom, se você não entendeu nada do que eu falei aqui, eu vou clarear a mente de vocês. Olha só, olha o tanto de programa, ferramenta que a gente utiliza aí para fazer um projeto, certo? E eles precisam se comunicar, eles precisam da interoperabilidade, eles precisam da troca de informação, da comunicação entre softwares, certo? Quando a gente fala de BIM, existe também uma percepção de, bom, BIM é uma metodologia nova, vou esquecer todas as outras tecnologias ou metodologias que foram utilizadas. É um pensamento equivocado, tá? Se vocês olharem aqui, por exemplo, nós temos CAD, é muito comum eu estar usando a metodologia BIM, recebendo arquivos em AutoCAD e fazendo o fluxo que eu preciso fazer. É comum eu trabalhar com planilha de Excel. A gente não abandona as outras tecnologias ou outras metodologias, mas a gente precisa aprender a ser mais eficiente e, com BIM, se é possível, no uso dessas outras plataformas, ferramentas de outros segmentos, inclusive, não necessariamente da infraestrutura ou da construção civil, tá? Então, isso seria a interoperabilidade, essa parte da troca de informações com a ideia que seja eficiente. E aí surgiu uma extensão. Parem para pensar. A Autodesk é uma empresa que desenvolve seus softwares através de uma programação específica. A Trimble é uma outra empresa que também tem suas especificidades. Bom, imagine então dois profissionais, um engenheiro e um arquiteto, onde o engenheiro está fazendo o cálculo, a parte estrutural no software tecla da Trimble, porque é o mais confortável para ele desenvolver. E o arquiteto está fazendo o arquitetônico lá no Revit, porque é mais confortável. Bom, a gente tem um problema de comunicação, né? São duas plataformas, além de serem dois softwares distintos, são duas plataformas distintas para se comunicar. Então, houve a ação da elaboração de uma extensão, um formato de dado para intercâmbio também da informação, não só da parte geométrica, mas que a informação também fosse transportada, e aí surgiu essa ação do IFC. Como já foi citado para vocês, a geometria é apenas 20% da informação, e o que é de grande relevância, de grande importância, também é os 80% dos dados ali, das informações que não são geométricas. E o UFC, ele veio como essa solução para que plataformas distintas, programas distintos consigam se comunicar. Pedro, isso já está resolvido? Está 100%? Não, não está 100%. Quando a gente fala de construção civil, está um pouquinho mais avançado, infraestrutura está vindo atrás, mas mesmo a construção civil que está avançada, ela ainda não está completamente resolvida. Já resolve boa parte dos meus problemas? Sim, já resolve boa parte dos meus problemas. A totalidade, não, tudo bem? Aí, com o tempo, as coisas vão amadurecendo até que cheguem num ponto que seja completamente eficiente. Tem muita gente trabalhando para isso.
E aí, agora a gente vai entrar no 2.7. Estamos acabando o nosso conteúdo, hein? Trabalho colaborativo. Olha que legal. Como é que a gente trabalha hoje? Tem aqui a figurinha do arquiteto. O arquiteto ele vai e se comunica aqui com o construtor. O construtor pega aquele arquivo e se comunica com o instalador. O instalador tem uma comunicação aqui com o arquiteto direto. Pessoal, vai ou não vai haver falha de comunicação aqui em algum momento? Isso eu falei de 3 agentes. Olha a quantidade de agentes aqui dentro de um projeto. Então, a gente tem, de maneira comum, um problema na troca de informações, né? Isso é a metodologia tradicional. Quando a gente está falando de BIM, a gente tem algo natural do programa, porque assim, falando parece que é uma mudança de cultura, mas é tão natural quando você começa a mexer nele que acaba se evitando esse procedimento. Se trabalha no BIM, o BIM ele vai ter um arquivo matriz. O que é esse arquivo matriz? É um arquivo central, está lá. E está lá o arquiteto trabalhando. O arquiteto está desenvolvendo seu projeto arquitetônico, ele vai dar um clique e vai falar assim, olha, Revit, vou usar o Revit como exemplo. Revit, eu quero que você sincronize com o modelo central. Então, o arquiteto pegou, sincronizou com o modelo central, o arquivo ficou aqui, ó. E ele continuou trabalhando. Só que o engenheiro também estava desenvolvendo o projeto, ele também vai fazer a mesma ação. Vinculou com o modelo central. Quando ele vincula, o modelo central já volta toda a parte atualizada para ele que o arquiteto desenvolveu. Pedro, isso pode gerar confusão? O engenheiro mexeu ali na parede do arquiteto? Bom, existem dentro dos softwares esses recursos. O arquiteto vai mexer somente o que compete a ele, o instalador somente o que compete a ele, o engenheiro somente o que compete a ele. Pedro, mas se houver interferência ali dentro do projeto, aí vai competir ao profissional que cuida justamente dessas incompatibilidades, ok? Então é assim que funciona dentro da metodologia BIM de uma maneira muito natural, tá? Então, nós vamos falar de ambiente comum de dados. Expliquei para vocês esses itens anteriores, como é que é a interoperabilidade, a questão de trabalho colaborativo. Eu preciso de um espaço para que isso aconteça, né? Então, a gente entra no ambiente comum de dados. Pedro, o que é um ambiente comum de dados? Eu acho que vocês já viram, por exemplo, o OneDrive, o Google Drive. É basicamente isso com Plus. O que o Google Drive faz? Ele é um repositório de arquivo, né? Igualzinho vocês estão vendo aí na tela, ó. Ele é um repositório. Esse não é o Google, não. Esse é o da Autodesk. É onde você guarda os arquivos, certo? Então, isso o ambiente comum de dados faz. A mesma coisa. Armazenei meus arquivos. Pedro, qual que é o plus, então? Plus é que eu consigo entrar naquele arquivo, fazer edições naquele arquivo. Então, aqui eu vou fazer uma chamada, vou fazer uma anotação. E eu posso informar ao colega ali algum detalhe que me chamou a atenção. Estou especificando o responsável. Eu posso determinar uma data para ele colocar. Ok? Pedro, mas eu tô em campo, tô na BR. Interessante que essa plataforma ela permite que você consiga acessar pelo celular e fazer todo esse registro pelo celular. O que vocês estão vendo é um monitor de um notebook, mas essa mesma ação é permitida ser feita por um celular. O interessante é, deu clique aqui, ó, deu salvar, todo mundo, pode ser qualquer local do planeta, já vai receber aquela atualização em tempo real. Ok? E aí, mas Pedro, eu quero fazer uma informação privada, eu quero, enfim, todos os aspectos específicos, eu quero controlar a informação, você tem todo esse tipo de controle nesses espaços. Então, você consegue fazer o básico, eu quero guardar um arquivo, que é o básico, e é por onde sempre a gente vai começar. Pedro, a gente vai começar já fazendo essas anotações? Não, a gente precisa começar a entender como é que guarda o arquivo. Guardou? Está aprendendo? Está desenvolvendo? Bom, a gente começa a usar essas outras possibilidades que um CDE permite para você, ok? Estamos chegando na reta final. Agora a gente vai falar sobre projeto integrado e projeto federado. Também vai ser um assunto muito recorrente dentro da metodologia. Olha só, a gente falou dos agentes lá, trabalho colaborativo, né? Eu tenho um arquiteto, eu tenho um engenheiro, eu tenho um pessoal lá de hidráulica. Cada um pode desenvolver o seu projeto na sua workstation, no seu computador de trabalho. À medida que ele desenvolve, ele pode clicar no botão salvar, né, e enviar para a matriz. E aí você tem o resultado na matriz aqui, ó. Então, o modelo de arquitetura salvou, enviou para a matriz. O modelo de elétrica salvou, enviou para a matriz, ok? Isso é um modelo federado.
Eu juntei todos esses projetos, todas essas disciplinas. E o projeto integrado, Pedro, qual que é a diferença? Bom, ele é feito num local só, e a principal diferença do federado para o integrado, basicamente, é a base de dados. Então, no projeto integrado, por ele ser feito aqui dentro, todo mundo dentro do mesmo arquivo, todas as informações vão estar lá dentro. Que tipo de informação, Pedro? O FCK, por exemplo. O FCK vai estar lá registrado, todas aquelas informações que são importantes para os elementos que vocês estão desenvolvendo, ok? Então, basicamente, essa diferença, modelo federado, eu vou ter ali os projetos feitos de fora, colocado em um local, mas com a perda da informação, alguma perda de informação, não vão estar ali centralizados. O já integrado, essa informação vai estar dentro desse projeto, todas, ok? Então, essa é a diferença entre um e o outro. Aqui eu vou destacar sobre o BIM dicionário. Bom, existem diversos termos de BIM, tá? E sempre tem algum termo novo. Pedro, porém, eu estou confundindo projeto federado, projeto integrado. Não peguei aqui, eu estou trocando. Bom, eu sempre dou uma consultada no BIM dicionário. Okay? Primeiro, por que eu consulto lá? Lá sempre está a informação mais atual, está a informação verídica, está me dando as informações que realmente são oficiais. Segundo, como objeto de consulta. Estou com uma dúvida, alguma terminologia, é lá que eu consulto para entender mais a fundo sobre isso. Então, foi lá que eu fiz, por exemplo, a pesquisa, modelo integrado, modelo federado, e consegui compreender a diferença de um para o outro. Por que disso? Os nomes são similares. Então, vai acontecer isso dentro da metodologia. Quando vocês conversarem ou perceberem sobre o LOD, por exemplo, você tem o nível de informação, você tem o nível de desenho. São nomes bem parecidos, que dá uma pesquisadinha no BIM dicionário, que ele dá uma clareada aí em que é o que, tá bom? E, por fim, fechando aqui nossa apresentação, nós temos a parte de orçamentação. Vamos voltar no passado um pouquinho, lá 3D, 4D, 5D, 6D e 7D. Olha só, essa parte de orçamentação ou estimativa de custo estaria no ambiente 5D, ok? Então foi feita essa atividade para esse modelo. O que é esse modelo, Pedro? Bom, o DENIT, ele elaborou um álbum de passarelas tipo. E esse álbum de passarela tipo, ele tem uma característica. Estão vendo os acessos laterais aí? Esse acesso lateral, ele tem uma variação a cada 80 centímetros. Então, o maior acesso dessa passarela é 8 metros de altura. E o menor acesso? 3,20 metros, variando de 80 e 80. Por que disso? Bom, a gente vai ter condições topográficas diferentes em cada implantação. Então, para se adequar à topografia. Beleza, então existe essa modularidade nos acessos. E nessa parte metálica aqui também existe a modulação. A modulação acontece a cada 5 metros, começando com a menor de 15 metros, chegando até 35, mudando a cada 5 metros. Nós pegamos e fizemos uma simulação. Nós pegamos a região do país, fizemos a implantação e chegamos no seguinte resultado. Bom, os dois lados, não houve mudança aqui dos acessos, né? A gente entendeu que a 60, que significa 5,60 metros, seria mais adequada, porém, quanto à parte da passarela, a parte metálica, a gente poderia ter uma variação ali. A gente poderia aplicar de 30 metros e a gente poderia aplicar de 25 metros. Pedro, mas eu vou aplicar então a de 25 que é mais barato. Vejam só, deu uma diferença de aproximadamente 90 mil. Bom, por que a gente fez esse estudo? Quando a gente aplica a de 25 metros, você tem uma menor segurança. Você expõe mais os seus elementos estruturais para colisão veicular, que pode trazer fazer com que a passarela colapse, ok? Então, às vezes, 90 mil e dar um recuo é mais benéfico para o empreendimento. Então, por isso que foi feito esse estudo, tá? Então, deu uma diferença ali de aproximadamente 90 mil. Bom, a gente tinha acesso a um modelo desenvolvido lá, vou voltar aqui, ó. Ele foi desenvolvido aqui, ó. Modelagem paramétrica, 3D. Pedro, se eu fizer o 3D, eu vou atender todos os outros muito bem? Não necessariamente. Você vai fazer o seu modelo conforme aquele teu uso ou a tua necessidade. Então, quando a gente pegou o modelo, a gente chegou nesse seguinte dado. O modelo foi feito como modelo, como documentação, ele estava perfeito, sem nenhum problema para aquele uso. Para aquele uso 3D, ele estava excelente. Mas para o uso 5D, para uma estimativa de custo, a gente chegou nesse resultado.
apenas aproximadamente 12% dos elementos de todo empreendimento eram possível extrair a informação de quantitativo para gerar aquela orçamentação. Então, olha aqui uma tabela, olha só, o que está em vermelho é o que não dava para extrair de maneira automática, precisou de alguma ação, uma ação complexa, mas precisou de alguma ação. O que está em verde era o que ele conseguia extrair de maneira automática. Bom, aí foi feito um exercício, e esse exercício fez com que a gente conseguisse extrair aproximadamente 87%. Então, ele foi preparado, o mesmo modelo, foi preparado para ser um modelo 5D. Pedro, por que não chegou no 100%? É possível chegar no 100%? É possível chegar no 100%, mas necessitava de alguns ajustes de ações paramétricas que afetariam justamente aquilo que eu disse que era a dorsal, que é o 3D. Então, tem que ter comunicação com o projetista, tem que ter comunicação com o orçamentista. Então, essa atividade, ela pode sim chegar, se não a 100%, muito próximo disso, tá bom? Mas espero que fique muito claro para vocês. Não necessariamente um 3D bem feito vai me dar dimensão 4D, 5D, 6D, ou quer que seja bem feita, tá bom? Precisa de comunicação dos profissionais para aquilo que ele necessita. E chegando aqui nas considerações finais, para liberar a turma, nós temos, então, 5 pilares. Isso aí foi uma pesquisa feita com diversos profissionais gabaritados, que identificaram 5 pilares para, de fato, a implementação ocorra de maneira adequada. Quais são esses 5? Visão, capacitação, incentivos, recursos e plano de ação. E isso gera mudança. Pedro, se me faltar ali, por exemplo, a visão, sabe o que vai acontecer? Confusão. Pedro, se faltar capacitação, que é o que a gente está fazendo exatamente agora. Ó, se não tivesse capacitação, o que gera? Ansiedade. Se faltar incentivos, resistência. Se faltar recursos, frustração. E, para mim, particularmente, o mais perigoso, se faltar um plano de ação, falsos inícios. Para mim, é o mais perigoso porque é o mais difícil de identificar. Você pode até achar que está com um plano de ação adequado, se enganar, achar que ele existe, mas não existe de maneira adequada. Bom, encerrando aqui nosso conteúdo, a gente está aqui com o módulo introdutório. Esse módulo ele vai acontecer em julho também. Nós temos ali o módulo 2 para acontecer ali em março e abril, que será a etapa de processo de contratação. Depois a gente vai para o módulo 3, que seria prática. Aí é a parte legal da coisa. Aí é a parte que a gente sai no final da aula bastante feliz, porque vai ter um resultado na mão, tudo bem? Então, a turma, o ciclo vai acontecer nesse primeiro semestre. No segundo semestre, o ciclo acontece novamente, tá bom? A frequência dessa atividade vai ser uma frequência mensal, sempre na última quinta-feira, salvo exceções. E o certificado de participação vai ser emitida ao final do ciclo completo, ok? Pessoal, agradeço a atenção de todos, espero de alguma maneira ter contribuído pelo menos um pouquinho. Se eu conseguir contribuir um pouquinho sobre essa metodologia, já estou satisfeito, que essa é a nossa missão aí, nossa missão do Núcleo BIM, missão do departamento, difundir essa metodologia. Muito obrigado a todos, que vocês tenham uma excelente tarde, um excelente resto de semana.